receber pelo teu Espírito Eterno e Santo, que é Deus, a abençoar e guarda os corações. Fica conosco, nos ajuda e nos abençoe. Em nome do teu amado e eterno Filho, é que nós pedimos, ó Pai, e rogamos e te agradecemos desde já. Amém. Amém, Senhor. Amados irmãos, nós estamos vendo as bem-aventuranças em Jesus Cristo, na proclamação da palavra do nosso Deus. Vamos abrir na carta de João, Apocalipse, no livro de Apocalipse, carta de João às 7 igrejas, ou melhor, a revelação de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse capítulo 1. Nós já vimos do versículo 1 ao versículo 6, mas hoje veremos mais uma vez o versículo 6, só que abordaremos a questão do Senhor Jesus nos fazendo para Deus Pai sacerdotes. Vimos ele tratando do seu povo e constituindo reino a este povo. Vimos e vamos hoje observar o que o Senhor fala a respeito do sacerdócio. E ele diz assim no versículo 6: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo trazendo os cristãos a uma posição grandiosa, porém de responsabilidade sem limites. O título do sermão é Sacerdotes por Cristo. E o que significa isto? Isto significa que o povo de Deus é representativo. O povo de Deus representa Cristo aqui na terra. No início da igreja, o povo começou a apelidar os discípulos de Jesus Cristo de cristãos. E este apelido pegou. E todos os discípulos de Cristo tomaram isso para si como uma honra. E cristão significa pequeno Cristo. É como se existissem muitos pequenos Cristos aqui. São representantes de Cristo. Então, nós representamos Cristo perante a sociedade, perante o mundo. Mas o contexto aqui, como nós já vimos e precisamos reforçar, é que os cristãos estavam sendo perseguidos, oprimidos, e eles tinham que fugir, e eles tinham que mudar suas rotinas. Inclusive, eles tinham que mudar até os cultos, horários de cultos, eles tinham que mudar locais de cultos. Nós veremos isso um pouco, mas tudo isso me fez lembrar os dias da pandemia da Covid-19. Foram tempos difíceis para esta geração que vivia plena liberdade de culto no Brasil. E na pandemia, os governantes, de forma precipitada e arbitrária, mandaram fechar igrejas em muitas localidades. Até que houve uma forma de tentar regular melhor. E eles restringiam. Olha, em um templo que tenha determinado metro quadrado, você só pode reunir determinadas pessoas com máscara, com álcool e tudo mais. E eu lembro que na igreja que eu pastoreava, nós seguimos o protocolo. E para que o culto alcançasse o determinado número de pessoas, nós colocamos 3 cultos, de manhã, de tarde e de noite, para que fosse revezando. E aí tinha uma escala, os irmãos fulanos, eles vão em tal dia, cicranos em tal dia, e assim nós dividimos o culto. Até que teve um período que a restrição ficou bem maior e disseram, não vai ter culto. E aí o que fizemos? Não obedecemos. O culto a Deus não é negociável.
Infelizmente, pessoas abrem mão de cultuar a Deus, preferem outros lugares, ficar em casa e tudo, mas é uma escolha dessas pessoas. Mas Deus não negocia o seu culto, precisa-se existir. Ah, mas tem risco e perigo de tal coisa, pois superem esses riscos, diminuam o perigo, diminuam os riscos, mas não parem de cultuar a Deus. Porque pandemia maior do que nos dias de João não existiu. Mas não era uma pandemia, não era uma doença que estava pegando as pessoas, eram os próprios governantes, prendendo, torturando, matando. Então, cultuar a Deus era você pôr a sua vida em risco, a vida de seus familiares em risco. E mesmo assim eles cultuavam a Deus. Não aceitavam essa imposição. E eu lembro que nós tivemos que sair da cidade e ir para um lugar onde tinha muito mato. E escondido nós, graças a Deus, pudemos cultuar a Deus sem faltar um domingo sequer. A não ser aqueles que escolhiam. Também não forçávamos ninguém. Por que devemos honrar, adorar a Deus? Porque assim Ele determina. Mas não devemos adorar a Deus segundo normas de homens, mas segundo Ele estabeleceu em sua palavra. Então, o que é que buscamos quando vemos aqui? Buscamos adorar a Deus. Precisamos manter a garantia do ajuntamento solene, é lógico, com a saúde e a segurança dos irmãos e a qualidade e concentração da igreja. Precisamos zelar por todas essas coisas. Quando vamos decidir algo sobre o nosso culto a Deus, só tem uma coisa que nós não levamos em consideração: o que os outros vão pensar. Porque quando nós decidimos alterar o horário do culto, não foi para assistir o Jogo do Brasil. E se quem quiser assistir, assista, se divirta. São lazeres e prazeres pertencentes a vocês, que Deus criou para vocês se descontraírem. Mas nunca deve substituir o culto, uma diversão. Você tem que priorizar seu culto. Ah, eu viajei, eu fui para um lugar onde não tem uma igreja fiel a Cristo, então reúna sua família e cultue a Deus, mas não abra mão do culto ao Senhor. E por que não pensamos no que os outros vão pensar? Porque nós fazemos para agradar a Deus e não para agradar os homens. Olha, se mudar o horário do culto, vão pensar que vocês estão dando valor aos jogos. Deixem pensar. Se quiserem nos perguntar, explicaremos. Se não quiserem, que pensem. Mas nunca vamos tomar decisões na igreja para o bem do povo de Deus, se apoiando no que os outros vão pensar de nós. Fiquem à vontade para pensar o que quiser, mas nós não levaremos em conta o pensamento dos homens. Então, a prudência e considerando a ordem e a decência do culto, nós decidimos sim, que não iríamos arriscar a integridade física dos irmãos, porque pode e não pode acontecer, de pessoas se embriagarem no momento que o jogo está acontecendo, depois pegarem seus carros e saírem pelas estradas, pondo em risco a segurança daqueles que vão para Agrestina, que vão para Caruaru, e até os que se deslocam aqui mesmo dentro da cidade de Bezerros. Não vamos pôr em risco, porque fulano vai pensar que trocou por causa do jogo. Não foi por causa do jogo, é por causa da integridade física dos irmãos. E também pela qualidade do culto. Deus, Ele quer que vocês se concentrem naquilo que Ele está trazendo na mensagem. Ele quer que você ofereça seus louvores, sua adoração, seus dízimos, suas ofertas, o que você tem a oferecer a Deus, com um coração totalmente concentrado, com a atenção voltada para o Senhor. Imagine isso, com o povo gritando aí, se por acaso o Brasil ganha, e faz vários gols, fogos, e tudo atrapalhando o culto. Podemos sim zelar por uma melhor qualidade de culto. Agora, não vamos admitir que pessoas fanáticas com seus fogos, bombas,
tragam desordem ao culto. Se assim o pudermos. Se não pudermos, a gente cultua dessa forma mesmo. Mas podendo, nós vamos nos cuidar. E o contexto aqui de João, quando Jesus envia estas cartas, era um contexto realmente onde exigia. Não era simples como fizemos hoje, mas era algo um pouco parecido como foi na pandemia. Pressão. Você poderia ser multado, você poderia ter sua igreja fechada, você poderia ser preso e coisas poderiam vir se você cultuasse a Deus naqueles dias. E olha só o que Jesus Cristo diz a respeito desses homens. Na carta aos Hebreus, o escritor, ele fala no capítulo 11, versículo 38, o seguinte, que estes homens que tinham fé em Cristo, eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Eles andavam errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, olha onde eles adoravam a Deus. Adoravam a Deus pelos desertos, porque não eram aceitos nas cidades. Pelos montes, porque não eram aceitos nos templos. Pelas covas, porque não eram aceitos à luz do dia, pelos antros da terra, pelas partes mais desprezíveis da terra. Ali estavam eles adorando a Deus, porque eles não abriam mão do culto a Deus. Agora, para parecer piedoso, você pôr em risco a saúde, a segurança, ou até mesmo a decência e ordem do culto, para parecer piedoso, aí sim seria uma tragédia para se oferecer a Deus. E aqui nós temos que ter essa consciência. Quando o Senhor Jesus Cristo, através de João, está dizendo no versículo 6 de Apocalipse 1, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Sacerdotes para o seu Deus e Pai. É porque você é quem representa Cristo neste mundo. Então, suas decisões, elas precisam estar voltadas em Cristo. Elas precisam ser decisões que peguem do povo e levem para Deus. Pois esta era a função do sacerdote. O sacerdote pegava o que o povo tinha a oferecer a Deus e fazia a ponte, o elo entre o povo e Deus. E pessoas precisam aprender de você, pessoas precisam ter entendimento de Deus através de você. Você precisa ser aquela ponte aonde os desconhecidos de Deus passam a ser conhecedores de Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote fazia isso. Aproximava os homens de Deus. E você precisa fazer isso. Você tem que ser o exemplo. As pessoas têm que olhar para você e dizer, é por esse caminho que se chega a Jesus Cristo, eu quero seguir nesse caminho. É assim que eu quero representar. Cada um aqui, desde as criancinhas aos mais experientes, precisam ter esta consciência. O mundo precisa olhar para você e dizer, eles estão andando na contramão. Por quê? O que tem de tão interessante atrás de nós, que eles não abrem mão e curiosos quererem entender por que você segue neste caminho. Agora que no Velho Testamento era assim, os sacerdotes, eles vinham da linhagem de Arão, e eles tinham a função de pegar os dons e oferecer ao Senhor. O povo ia, levava e entregava. Eram transitórios e temporários. Veja só, em Hebreus capítulo 7, do versículo 11, ele diz assim, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, que vem da linhagem de Arão, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, precisava vir
um novo sumo sacerdote. Um que não precisasse estar repetindo aquele rito constantemente. Porque, mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. A lei, ela é boa, agradável, justa. Porém, você é mau, desagradável, injusto. Então a lei não podia te salvar, porque na verdade ela estava te condenando, ela estava mostrando que você não tinha como ser salvo. Aí entra esse mediador, o novo sumo sacerdote. Jesus não era da tribo de Levi, não é da linhagem de Arão, mas Jesus Cristo, mesmo assim, se tornou o sumo sacerdote. Por quê? Se só vinha da linhagem de Arão. Porque existia um sumo sacerdote superior à linhagem de Arão, Melquisedeque. Veja, capítulo 7, do versículo 13, diz: porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Moisés não falou da tribo de Judá como sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Então Jesus Cristo precisava vir de uma linhagem superior, a de Levi. E do versículo 1 do capítulo 7 aos Hebreus diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. O 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então aqui está, Jesus Cristo seria aquele que viria como sacerdote, como sumo sacerdote, que representaria o povo perante Deus. Mas não é um sumo sacerdote mediano, medíocre, temporário, frágil, não. É um sumo sacerdote eterno. O versículo 16 diz que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Este é o sumo sacerdote de nossas vidas. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o 18 diz: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então aqui nós precisamos ter noção do que era um sacerdote levítico e de quem é Cristo como sacerdote, já que ele nos constitui o sacerdócio de Deus Pai. E aí o versículo 19 diz: pois a lei a nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzido uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Como é que a gente se chega a Deus agora? Muitos procuram santos para se aproximarem de Deus. Não, vou procurar o santo para se aproximar de Jesus, para se aproximar de Deus. Não, só existe um que nos faz chegar a Deus, que é Jesus. E visto que não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, então todos os outros foram sacerdotes feitos sem o juramento de Deus. Agora, preste atenção em Jesus Cristo.
mas este com juramento, porque aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então agora o Senhor Jesus Cristo é levantado como sumo sacerdote, como sacerdote que te representa segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 22 diz, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, por que eles eram falíveis, frágeis? Porque a morte tinha poder sobre eles. E aí outro precisava ser levantado que também morria. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Então aqui está Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que foi levantado por Deus para interceder pelo seu povo e garantir a salvação do seu povo. E esse sumo sacerdote, esse Cristo levantado pelo Pai, ele revelou a João que te constituiu sacerdócio real para Deus Pai. Veja só o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola. Aqueles que tiverem Bíblia podem abrir e acompanhar. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 5. Preste bem atenção no que Pedro está falando a respeito de você, deste dom maravilhoso que Deus deu a você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, vós também. O texto está dizendo que Jesus Cristo é a pedra angular. É aquela pedra que sustenta todos perante o Pai para garantir a salvação dos escolhidos. Quando diz que Jesus Cristo é a pedra angular, e ele diz assim, olha, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo. Então você é edificado perante Deus como pedras vivas, casa espiritual. Você tem um sacerdócio santo para poder acessar Deus a hora que você quiser. Seja tempo bom, seja tempo ruim, não existe uma data, um dia, uma hora marcada que você precisa se chegar a Deus, que você pode se chegar a Deus. A qualquer momento, em qualquer lugar e sobre qualquer circunstância, você pode se chegar a Deus, porque você é um sacerdócio santo. E aí eu me lembro de João Calvino. Ele queria ensinar aos seus filhos, às suas crianças, não apenas com a instrução da palavra, não apenas ensinando com argumentos a palavra, mas também com a sua vida. Então ele sempre ia preparar seus sermões, preparar seus estudos, traduzir a Bíblia, fazer as coisas que ele precisava fazer com a porta do quarto aberta. Sempre. E ele deixava bem claro para os filhos. Filhos, é assim que Deus faz. Deus não trabalha e tem uma hora que diz, não me atrapalhe que eu estou ocupado. Todos os dias, todas as horas, a qualquer momento, vocês têm acesso a mim. Porque é assim que Deus faz com você, é assim que Deus faz comigo. Ele nunca fecha a porta para trabalhar. Está sempre aberta. O problema é você, que muitas vezes prefere dar as costas para o quarto do Pai, para o trono, e ir em busca de suas inquietações, em busca dos seus medos, em busca de se apegar com tudo, menos com o acesso que você tem
a Deus, porque você foi constituído sacerdote. Você não precisa de um pastor para representar você, para fazer com que você tenha acesso a Deus. Não precisa de padre, de sacerdote, de nada. Você tem acesso livre, porque você é sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então, observe. Você precisa ir a Deus, mas vá oferecendo. Não vá só pedindo. Vá oferecer sacrifícios a Deus, mas sacrifícios espirituais que lhe sejam agradáveis. Suas orações, seu choro, seu sorriso, seu ânimo, seu desânimo, sua ansiedade. Entre na sala do trono e leve a Deus e diga: Pai, aqui está, eu não quero viver desta maneira, então eu estou entregando diante de Ti toda a minha ansiedade. Ou diga: Pai, eu quero me alegrar em Ti, eu estou trazendo toda a minha alegria. Então tudo que você vive tem que estar ligado a Cristo. Aí nós vimos em Hebreus que o sacerdote, ele tem essa função de levar os dons a Deus. Os dons do povo, os seus próprios dons. É isso que você tem que fazer. Você precisa ver quais são os seus dons e oferecer a Deus. A palavra dom aqui significa presente. Presentes oferecidos com expressão de honra. Porque as pessoas dissociam o físico do espiritual? Porque desassociam a igreja da sua casa, como se na igreja precisasse ter amor, respeito, consideração, paciência, perdão, amor. Quando chega em casa pode ter briga, discórdia, contenda, tudo que não presta. Como assim? Tudo está ligado ao espiritual. Você tem um corpo. Esse corpo tem uma potência. E essa potência precisa ser oferecida a Deus, por exemplo. Qual é a maior força que o seu corpo pode oferecer a Deus se você treiná-lo? Qual é a maior beleza que você pode alcançar se você se dedicar a se arrumar? Qual é? Você tem que procurar saber o que você tem a oferecer a Deus. O que serve a Deus? E o que você está levando à sala do trono? Suas roupas glorificam a Deus? Seu carro glorifica a Deus? Seu físico glorifica a Deus? A forma que você trata os seus filhos glorifica a Deus? A forma que você trata a sua esposa glorifica a Deus? A forma que você trata os seus pais glorifica a Deus? A forma que você trata o seu marido glorifica a Deus? Se questione, pergunte-se, porque o que Cristo está dizendo é que você foi feito sacerdócio para Deus Pai. Imagina um sacerdote se apresentando a Deus todo imundo, todo desorganizado, todo pecaminoso. O sumo sacerdote era o único que tinha direito a ter acesso ao Santo dos Santos. Que hoje você tem acesso tranquilamente por causa de Cristo. Mas lá na antiga aliança era só o sumo sacerdote. Ninguém entrava no Santo dos Santos. Era dividido por um véu de espessura grossa e ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote. Mas ele entrava com os sininhos amarrados na aba do vestido e uma corda amarrada na sua cintura. E os sacerdotes ficavam no santo lugar ali, esperando todo o sacrifício ser realizado, todos os trabalhos serem realizados no Santo dos Santos. Enquanto o sininho estava batendo, eles diziam: eita, Deus está aceitando. O sumo sacerdote, graças a Deus, está de bem com Deus. Mas quando ele estava com a vida manchada do pecado, quando ele não estava em aliança, em comunhão com Deus, ele poderia ser fulminado e morrer ali mesmo no Santo dos Santos. Mas quem ia tirar?
se só o sumo sacerdote tinha direito de entrar. Então, eles viam que no sininho não estava mais batendo e eles puxavam pela corda o sumo sacerdote e ali iam fazer o funeral. Aí até que outro sumo sacerdote fosse instituído e poder entrar no Santo dos Santos. Mas hoje, você tem pleno acesso. Mas não entre no Santo dos Santos de qualquer forma. Na verdade, se você entrar do jeito que você está, entre consciente de que você está entrando para pedir perdão, para pedir purificação, para pedir que sua vida mude e melhore. Então, todos aqui têm pecados, desde o pregador até as criancinhas. Todos têm pecado. Isso não os impede de entrar no Santo dos Santos, porque senão ninguém ia entrar. O que faz você ter acesso ao Santo dos Santos é Cristo. Ele te representa. Mas quando você entra sendo inimigo dos seus pecados. Você entra como se fosse para pedir socorro. Socorro, Jesus, eu não estou conseguindo vencer. Socorro, eu estou em guerra com o meu pecado, mas eu preciso de ti. Senhor, me ajuda, eu quero me livrar deste mal. Então você entra para pedir socorro. Você entra para oferecer. Você entra para agradecer. O crente mais simples possui privilégios que nem os reis da terra, as maiores autoridades deste mundo, um dia já receberam. Mas os crentes não sabem usufruir disso, muitos não sabem honrar esta posição. Vivem como se fossem pessoas abandonadas, sem pai, sem mãe, sem identidade, enquanto que aqueles que passarão a eternidade no inferno estão iludidos por causa das honras que receberam deste mundo, das glórias que possuem neste mundo. São iludidos, vão para o inferno, não entendem que estão perdidos. Mas aqueles que entendem que são salvos, que têm acesso a Deus a qualquer momento, parece que não têm noção do peso que isso significa. Então desperte seu coração, como disse o hino, desperta já meu coração, porque eu quero conhecer mais a respeito do que Deus fez de mim. E o que Ele fez de você? Reino e sacerdócio para Deus Pai. Por isso, a Ele, ao Senhor Jesus, seja dada a glória, a honra, o louvor, a adoração, pelos séculos dos séculos. Amém. Como diz no texto de Apocalipse. Então, meus irmãos, nós vamos nesse momento ainda continuar em adoração a Deus. Continuem, agora com o coração sempre voltados, agradecidos, felizes, seguros de quem vocês são, na verdade, do que vocês se tornaram por causa de Cristo. Sejam contentes, animados, felizes, porque motivos vocês têm de sobra para isso. Eu passo a palavra para o presbítero Carlos, para que ele dê continuidade ao culto. Graça e paz, irmãos. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Mateus 5, do versículo 3 ao 11. Mateus 5, 3 a 11.
Vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, irmãos, essas são as bem-aventuranças, né, que Cristo falou no monte, né? E essas bem-aventuranças, ela é o pilar da palavra de Deus, né? É onde a gente tem, assim, um pleno conhecimento, tem, na verdade, assim, a felicidade, encontra a felicidade de andar com Cristo, né? E através do conhecimento, o conhecimento é que nos transforma nossas vidas, transforma o nosso ser, né? Através da palavra, através de Cristo. A gente tem uma mudança de vida, deixa de ser o que a gente era antes, tem nojo do que era antes, e começa a dar crédito à palavra de Deus, dar crédito ao que Cristo fez pela gente. E isso aproxima cada vez mais a gente de Deus, a gente de Cristo, né? Então, isso é o que é verdadeiramente o propósito, né? Como o pastor estava dizendo, o pastor Júnior, isso faz com que a gente adquira conhecimento para saber lidar com as situações, como foi a questão da pandemia, a questão de qualquer coisa que possa vir prejudicar aos irmãos. Então, tem que ter, através do conhecimento, a sabedoria, achar meios para que aconteça coisas que não prejudiquem, primeiramente, a palavra de Deus e também não prejudiquem os irmãos, né? Então, essa mensagem que provavelmente, talvez, não sei se era assim, que o pastor tentou passar, né? Então, nós devemos sempre estar dando crédito à palavra de Deus e glorificando o seu santo nome. Então, irmãos, vamos continuar. Senhor, a Ti respondemos. Respondemos a Ti, Senhor. Nós ouvimos e seguiremos a Tua palavra. Vamos fazer, irmãos, agora uma leitura conjunta no livro de Hebreus, do capítulo 7, versículos 22 a 25. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados e infiéis em Cristo, sejamos confiantes e cumpramos nossos deveres para com Deus e para com o nosso próximo. Pois Jesus é nosso sumo sacerdote que está a interceder por nós. Irmãos, nesse momento, iremos louvar o Senhor com o hino 105, Certeza do Crente.
Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus meu Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem eu crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em condição real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus os olhos dias vêm até a vida, mas eu sei que tenho crido, sou mais certo, poderoso, mas tesoros do meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe eu estou, oh Deus do céu vem, a glória de Jesus irá, a glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Até o dia final. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nesses momentos, iremos fazer uma oração ao Senhor para que nos ajude a usarmos todos os meios de graça, todas as suas bênçãos para seu reino e para a sua glória. Que Ele abençoe todas as igrejas fiéis à sua palavra. Eu peço ao irmão Guilherme que nos conduza em uma oração. Pai bondoso, somos gratos a Ti, Senhor, por esse culto maravilhoso, Pai. Essa palavra, Pai, não seja apenas palavras, Senhor, mas a Tua verdadeira palavra, que possamos usar cada dia no nosso dia a dia, Senhor. Amém. Te agradecer, te glorificar, Senhor. Amém. Senhor, Pai, não só a esses membros que estão aqui perto de hoje, Pai, mas a todas as igrejas, Senhor, que seguem a Tua palavra. Pai. Amém. Abençoa, Pai, cuida de cada um de nós, Senhor, e dá cada vez mais, Pai, que possamos aprender na Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, eu volto a chamar o nosso pastor, Adalberto Júnior, para que a gente possa dar início ao sacramento da Santa Ceia. Meus irmãos, nós temos mais um momento muito importante do culto, que é a mesa do Senhor, a Santa Ceia. Está sendo no primeiro domingo. Então, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20.